amigos, tranquilo? Hoje nós vamos comentar algo que a gente ama aqui, que é falar de Star Wars. E falar dela, Mandalorian, a primeira série live action e que muitos, Nelsinho, encaram como a salvação de Star Wars. O que você acha? Eu acho que eles estão certos, porque a Disney, desde que comprou Star Wars, não tem acertado muito, a não ser nas animações e agora em The Mandalorian. E Rogue One. Rogue One, exatamente. Rogue One é excelente. Que é a sua exceção ali dos longa-metragens, né? Mas nas séries a Disney tem acertado em alguns pontos, né? Algumas séries elas acabam, né, escorregando. Boba Fett. Obi-Wan. Mas Mandalorian é incrível, apesar que hoje o tema é polêmico, a galera já viu aí na thumb, que foi a terceira temporada a pior da série. A gente vai discutir isso mais, então fica com a gente, pega aí a sua pipoca, fica confortável e vamos lá. Muito bem, tema legal hoje, fala de Mandalorian, a gente ama isso, então vou já avisar pra você, dá o seu like aí, já comenta alguma coisa da série, o que você achou, já quero saber a sua opinião, e no final do vídeo você comenta de novo, depois da nova perspectiva, que vai ser da nossa opinião aqui, né? Isso, você comenta a nossa opinião. Não, assim, é legal a gente fazer um preâmbulo, porque essa série de Mandalorian, e principalmente essa temporada nova, ela tem algumas ressalvas que são legais a gente comentar. Primeiro de tudo spoilers, né? Spoilers livres. Então, por favor, se você não assistiu a terceira temporada de Mandalorian, eu recomendo que você assista primeiro, pra depois assistir esse vídeo. É claro que você pode fazer o que você quiser. Então, se você não assistiu a terceira temporada ainda, vai lá, assiste e volta, ou continue aqui pela sua conta e risco. Ou se você assistiu até a segunda e você não liga de spoilers da terceira, vamos com a gente. Mas a gente também vai ter spoiler de Boba Fett, porque algo acontece que é crucial pra essa temporada lá na série do Boba Fett, que são os dois episódios 5 e 6 do Mando, né? Sim, mas aí a gente tem que dar um contexto do final da segunda temporada, né? Porque a segunda temporada tem aquele final épico com o retorno do nosso queridíssimo Luke Skywalker, indo atrás do Grogu, né? Que é o bebezinho que anda com o Mando, aquele bebê Yoda, né? Que agora a gente sabe que se chama Grogu. Isso. E ele é um usuário da Força, o Luke vai atrás dele pra treinar ele e mostrar pra ele o caminho Jedi. Até então a gente achava que ia se encerrar essa jornada ali do Grogu com o Mando, mas o Mando, né, raptou a série do Boba Fett por 2 episódios. 2 episódios, episódios 5 e 6. Então, se você é fã de Star Wars, você acaba assistindo tudo, você ficou por dentro, mas se você só gosta de Mandalorian, você vai começar a terceira temporada já mega perdido, porque como assim o bebê voltou? Ele não foi com o Luke? Bom, se você ficou perdido, sinto te dizer, você deveria ter assistido o Boba Fett, pelo menos episódios 5 e 6. Dá pra se separar assim, porque eles não têm nada a ver com a série do Boba Fett, eles são realmente fillers dentro da série, só pra contar como o Grogu volta. Exatamente, e assim, Mandalorian é uma série espetacular. A primeira temporada ela veio assim, chutando a porta, traçando aí um caminho vasto de séries que a gente já tem acesso aí no Disney Plus. The Boba Fett não foi uma série muito boa. Não. Obi-Wan também é muito aquém do que a gente esperava. Endor é uma série muito boa. Ah, Endor, a gente esqueceu de Endor. Nossa, Endor é excelente. E aí que vem pra mim o problema, Léo. Além do final gracioso de Mandalorian na segunda temporada, nós temos Endor, que pra mim redefiniu o conceito de Star Wars. Certo. Que é esse lance de revolução e de política. Deu uma seriedade pra a série, né? De filmes e também de conteúdos live action. Star Wars sempre foi político, né? É bom a gente ressaltar isso, porque o próprio George Lucas fala em entrevistas que sempre foi pautado em acontecimentos políticos que ele construiu o universo de Star Wars. Mas eu acho que o que o Endor fez foi dar embasamento pra isso, né? Porque a gente tá vendo os bastidores da revolução, a gente tá vendo a revolução nascer e com muitas similaridades de como revoluções nascem na vida real, né? Que são esses pequenos focos de luta contra algo maior e em nenhum momento, em um determinado momento, eles acabam se juntando por um outro bem, né? Mas dá pra ver que não é um movimento muito bem organizado ali em Endor ainda, né? Isso. E aí eu já puxo, Léo, o problema inicial pra mim dessa terceira temporada de Mandalorian, que é o primeiro episódio. Eu confesso que o primeiro episódio, ele não me conquistou. Eu fui assistir com muita ganância, né? Muita sede ao pote. Eu falei, não, The Mandalorian voltou, vai ser a série do momento. E aí eu me decepcionei logo de cara, porque o tom que foi apresentado no primeiro episódio não me agradou muito. Eu acho que é legal a gente falar, assim, a gente não vai, obviamente, destrinchar todos os episódios, sim, mas falando especificamente desse primeiro episódio, o que eu vejo como um problema? Porque quando você resgata o Grogu na série do Boba Fett, você inicia The Mandalorian sem um norte, né?
O que ele vai fazer? Ele vai ajudar os Mandalorianos? Ele vai resgatar o robô? Ele vai tentar... A série inteira vai ser ele voltar a ter a graça lá do clã dele? A gente acaba não sabendo, e esse primeiro episódio, ele não é um bom primeiro episódio, na minha opinião, apesar de eu não achar ele terrível, é porque ele não seta nada pra você saber, né, qual vai ser o tom da temporada. Esse é o principal problema pra mim desse primeiro episódio, porque quem tá acostumado a jogar RPG sabe que quando você começa a jornada, você tem a missão principal, e você tem o que eles chamam de side quests, né? Que são as missões secundárias. E aí, nesse primeiro episódio, a impressão que eu tive é que a gente sempre tava indo pra uma missão principal, e aí no decorrer do caminho tinha side quest, e aí apresentava outra coisa, só que eles nunca focavam em nada. Mas eu vou te falar que esse não é um problema só do primeiro episódio, porque pra gravar esse vídeo aqui, eu reassisti vários dos principais episódios da série. E esse é um problema dessa temporada como um todo. Eu sinto que a Bo-Katan e o Mando, ao longo da temporada, estão sempre rumando pra uma quest principal e acabam, sabe, se dispersando, e a quest principal nunca fica focada. Você sabe me dizer, assim, esse vídeo é só salada, mas você sabe me dizer com clareza qual o plano do Moff Gideon? Não! Então, porque não fala, cara, realmente não fala. Ele não fala, e assim, spoiler do último episódio. Não, ele fala muito, só que ele não fala nada. Do nada, ele tem clones. Ele tem clones dele mesmo com acesso à força. E do nada ele é o que é um vilão que sempre foi muito reservado, conta todo o plano, ele parece um vilão do Scooby-Doo. Ele começa a discursar e fazer um monte de coisa que ele não faria. Mas particularmente ele não fala nada, né? E os focos da temporada não são muito bem delimitados e não se conectam. Porque, beleza, o que você quer contar? Você quer contar a história dessa civilização, dos Mandalorianos, em como que eles retomaram o planeta deles? Você quer mostrar pra gente como que o Império agora faz contraponto aos rebeldes? Ou você quer mostrar a jornada de um pai e filho, né? Descobrindo o caminho que eles vão traçar juntos. E aí, sabe, quando fica essa salada, você tá contando muitas narrativas ao mesmo tempo, que todas são muito interessantes, né? Todas parecem narrativas interessantes. Quando você para pra pensar a temporada como um todo, ela não diz muita coisa, porque o Império se infiltrando na Nova República é mostrado com profundidade? Não. Os Mandalorianos e a sua cultura são mostrados com profundidade? Não. Você, telespectador, e você, Nelsinho, você sabe me dizer, tendo em base só o Mandalorian, o que eles mostraram só em Mandalorian, como é a civilização mandaloriana? Não. Você não sabe, porque se você vai focar em contar a história sobre os Mandalorianos, como é que eles são? Eles são só esses malucos de armadura que lutam e falam "This is the way"? Não é isso, né? Como que eles vivem? Quais são as culturas? Por que tem essas duas culturas diferentes? Os que tiram o capacete e os que se colocam. Essa é a única diferença deles? Uns colocam o capacete e outros tiram? E é essa necessidade, né, que os conteúdos da cultura pop têm hoje em dia em se apoiar em muito que é feito anteriormente, que eu acho um problema. Porque por mais que seja legal o fanservice, né, você colocar coisas que foram trabalhadas em outros conteúdos, em você incentivar ali o espectador a consumir mais daquele universo, eu acho também um problema para o público geral leigo, sabe? Eu acho que Mandalorian, ela era uma série legal porque ela era bem desconexa da trilogia original, assim, por mais que ela tenha elementos que são fundamentais e que fazem parte do universo. Ela tá no universo de Star Wars. Tá no universo de Star Wars, mas não necessariamente ela se prende a elementos da cronologia principal, entende? Ou dos desenhos, algo do tipo. Tem muitas referências, muitas coisas que são utilizadas e bem utilizadas na série, mas eu acho que essa necessidade de você ter essa bagagem, principalmente dos Mandalorianos, é muito pesado, porque os Mandalorianos, a história deles foram contadas com mais detalhes, assim, em algumas partes de Clone Wars, que é a animação. Mas eu até acho que era crucial que a Bo-Katan e a quest dela, né, por retomar Mandalore, que eles se cruzassem com o caminho do Mando em algum momento, porque, sejamos honestos, o Mando é um dos melhores personagens que Star Wars já criou, assim. Sim. Ele é muito carismático, e eu acho que se ele tá muito intrinsecamente ligado a essa cultura, e a gente sabe que ele tá, ele ia acabar cruzando o caminho da Bo-Katan e a quest dela como um todo, porque se ele vive no mesmo tempo que a Bo-Katan, ele tem interesse em retomar Mandalore também, né, tanto quanto ela. E também tem o lance do Sabre Negro, né, que é colocado no colo dele, e tem toda uma ligação com a Bo-Katan, então essa conexão é legal. O meu problema é que, assim, você pega e fala assim, beleza, a série não é mais sobre o Mando, como, né, sozinho,
a gente vai dar foco nos Mandalorianos. Faça isso então, sabe? Eu quero saber mais sobre essa galera. O segundo episódio, ele flerta com isso, porque quando o Mando vai naquela quest pra o planeta Mandalore, né? E tem a entrada da Bo-Katan na série e tudo mais, eu achei que ia ter esse choque de cultura, onde a Bo-Katan, ela tem uma crença completamente diferente do Din Djarin e do clã dele, que eu até esqueci o nome deles. É o Olho da Morte. O Olho da Morte, isso. Ela tem uma crença muito diferente das Corujas Noturnas, né? E... bom, eu achei que eles iam ter esse constante debate sobre o que é o futuro e o que significa essa civilização. E assim, eu não acho que seja uma expectativa leviana da nossa parte, porque Mandalorian nunca foi 100% profundo, mas ele sempre foi muito preciso nos assuntos que ele queria tratar. Quando a gente pensa na segunda temporada, o Mando se enfiando na cultura dos Jedi, a gente tem vários questionamentos interessantes sobre o que significa ser um Jedi, o que é o povo Jedi, através do olhar do Mando. E eu achei que a gente ia de novo ver através do olhar do Mando, ou da Bo-Katan, nesse caso, a gente já fala mais disso, o que significa ser Mandaloriano. E esse conflito de culturas, né? Porque o povo mandaloriano tá dividido entre duas culturas diferentes, basicamente, né? Sim. E o que eu acho interessante de toda essa discussão é a importância que você dá pra esse povo. Só que, como você mesmo disse, eu não senti que eles exploraram muito bem. Por exemplo, o expurgo de Mandalore, que é fundamental pra você entender o motivo pelo qual o Mandalore estava abandonado e tal. Eles falam em uma citação lá no último episódio em que a Bo-Katan fala o que aconteceu, que ela se rendeu e mesmo assim o Império foi lá e bombardeou. Isso. Só que em um momento eles se aprofundam de fato nisso. E por mais que eu tenha a bagagem, né, de como era aquele lugar, né, a cidadela, quando ela tava no auge dela, funcionando, sendo regida ali pela irmã da Bo-Katan, não tem esse peso se você não tem esse conhecimento. Ótimo gancho, porque tudo isso que a gente tá falando acarreta no quê? Essa temporada não tem peso. Tipo, se você tá falando de tudo ao mesmo tempo e nada se conecta e nada... Não é que nada se conecta, as coisas estão conectadas, mas não fica uma conexão aparente... O peso, ele se dilui ao longo da temporada. Sim. Nós temos excelentes episódios nessa temporada. O próprio segundo episódio, que ele vai pra Mandalore, é muito bom. Muito bom. O episódio dos androids lá, que tem a participação do Jack Black e tal, aquele episódio é excelente. Sim. O próprio episódio que conta a história do cientista, né, que fazia os experimentos de clonagem, é muito bom. Muito bom. Que mostra um pouco mais dessa infiltração do Império dentro da Nova República. Que nada mais, nada menos é que a Disney tentando recontextualizar os acontecimentos da trilogia sequel, né, da Rey, do Kylo Ren e tudo mais. Explicando o motivo pelo qual a Nova República não deu certo, né? Não deu certo. Porque a corrupção chegou lá também. Então é muito interessante essa construção de mundo que a série faz, e a série não é só erros na terceira temporada, né? Mas não tem peso. É que esses conceitos que a gente tá falando e elogiando aqui... Eles são legais no papel. Eles são legais no papel, mas no final eu não sei se eles se conectam, sabe? Não conecta. Qual é o envolvimento do Mando com a Nova República? Não conecta. Sabe? Eu não consigo casar essa coisa, porque ele é um caçador de recompensa. E eles trabalham com a sua expectativa de um jeito errado. Por exemplo, lembra daquele episódio que, beleza, vou colocar o nome do personagem aqui na tela, mas é aquele rebelde. Ele tá lá e aí ele vai pra nave onde deveria estar o prisioneiro Moff Gideon e ela foi atacada. E aí ele, meu Deus, o material aqui é Beskar. Significa que um Mandaloriano está infiltrado. Você fica, nossa, maneiro, né? O que eles vão contar? E aí chega no próximo episódio, nós temos Stormtroopers de Beskar. Então... E aí você fica, então era isso? Era isso, vocês criaram um exército gigantesco de Stormtroopers com a armadura de Beskar. Não tinha nenhum tipo de infiltrado dentro dos Mandalorianos. Eu tava crente que a Ferreira lá, eu esqueci o nome dela, eu também que ela ia ser a traidora, Eles fizeram isso de propósito. Nada me tira da cabeça que eles fizeram a armeira ser tipo, fica muito esquisita. Ela tava muito esquisita ao longo da temporada. Porque, tipo, ela na segunda temporada, não sei se você ou os telespectadores lembram disso, mas na segunda temporada ela não gosta da Bo-Katan. Ela fala, tipo assim, toma cuidado com a Bo-Katan crise e tudo mais, porque ela não curte as ideias da Bo-Katan. Como é que do nada ela chega pra Bo-Katan e fala assim, tira aí o seu capacete? Então, sabe, a Bo-Katan tinha acabado de se... como é que fala? Acabaram de ter a sua redenção ali, isso, né? E voltado à doutrina. E aí, do nada, ela pede pra ela tirar. E o intuito dela, assim, é louvável, né? De unir o povo. Não, é maneiro e tal. É legal. Só que do nada,
é muito jogado. E aí eu acho que esse é o sentimento que eu tenho com a temporada. E reassistindo esses episódios depois de já ter visto o final, ficou muito mais claro pra mim, é que eles pareciam estar com pressa. E até eu quero dar crédito, porque eu assisti o recente vídeo do Norton Domingues, né, que se vocês não conhecem, é um excelente canal de Star Wars. A gente aqui gosta muito do trabalho dele. Consumimos muito, né? Isso, então a gente até vai deixar aqui nos cards e na descrição o link do canal dele. Mas uma coisa que ele falou, que eu fiquei interessado, tipo, pressa pra quê? Assim, você tá com pressa pra contar a história dos Mandalorianos, por quê? Tipo, eu não entendo também essa pressa e essa falta de tato, sabe? Sabe que eu senti um pouco de falta do Dave Filoni nessa temporada. Porque você viu que todos os episódios foram escritos pelo Jon Favreau. E eu quero deixar aqui o meu hate a figura do Jon Favreau em Star Wars, porque ele não se importa com Star Wars. No final das contas, ele não se importa, transforma tudo em Homem de Ferro. Eu queria muito deixar aqui, assim, eu gosto dos jetpacks dos Mandalorianos. Mas tem uma exceção, assim, muitas cenas de Mandalorianos voando com jetpack, caçando o dragão com jetpack, e depois tem no final a batalha de Mandalorianos voadores. A batalha é legal. A batalha é muito louca, mas tem umas cenas tipo a Bo-Katan lançando um míssil com o joelho. É muito badass, mas então é muito Homem de Ferro, sabe? É muito overpower. Mas sabe por que eu digo que ele não liga pra Star Wars? Porque no final das contas ele só se importa com o Mando. Porque ele produziu a série do Boba Fett. E ele pausou a série do Boba Fett, que é algo que os fãs de Star Wars, ainda mais antigos, estavam esperando há mais de 40 anos, né? Pra esse protagonismo, explorar a personalidade do Boba Fett. E ele pausou pra mostrar o Mando, beleza, o Mando é um personagem mais interessante hoje do que o Boba Fett, mas não se fazia verdade isso há tempo atrás. Se você pra assistir uma série do Boba Fett, eu imagino que você tem interesse em saber sobre esse personagem. Então quando o produtor fala assim, o Boba Fett não é tão legal assim, vamos pausar 2 episódios pra contar a história do Mando, eu já não gosto, por mais que eu goste dos episódios. E, de novo, ele faz isso, mexendo no canon de Star Wars, quando ele pega a jornada da Bo-Katan, que é uma jornada que fãs de Star Wars estão acompanhando, desde Clone Wars, gente. É mais de 10 anos de história. Percorreu Clone Wars e Rebels. São 2 gerações de desenhos, de animações, sabe? Então tem uma galera que quer saber o que tá acontecendo com essa personagem. Principalmente quando ela foi introduzida na 2ª temporada. E aí, tipo assim, beleza, você parou. O mesmo que eu falei pro Boba Fett, vale pro Mando. Então se eu paro pra assistir Mandalorian, eu quero ver o Mando. É uma verdade. Mas se a série tá me contando a história da Bo-Katan com o Mando ao lado dela, eu espero que isso tenha um desfecho digno. E eu achei que ali, sabe, quando escorregou pro final, eu achei que eles não fizeram jus à personagem. Foi muito corrido. E eu não gosto dessa falta de respeito com o universo de Star Wars, sabe? Pra que quebrar o diacho do sabre negro? Cara, é a coisa mais maneira que tem dentro do universo de Star Wars, assim, misturando Jedi com Mandaloriano, sabe? Tem um significado legal pra cultura dos caras. E aí você quebra numa cena idiota. Não, vamos falar a verdade. Conceitualmente, poderia se fazer bem essa questão de quebrar o sabre negro, porque dentro da lore deles, o sabre negro, ele é algo que separa os Mandalorianos, né? Se você tem um objeto que faz com que qualquer pessoa possa se desafiar, você nunca vai ter um governo sólido. Mas isso teria que se partir de quem? Da própria Bo-Katan, sabe? Teria que ser um sacrifício nobre. Você pegar o Moff Gideon e apertar o sabre negro, é tipo, é isso. É que nem o Luke. Essa cena pra mim é como o Luke pegando o sabre do Anakin e jogando pra trás, sabe? Como se aquilo não significasse nada. Porque por mais que eu entenda o ponto que você levantou, eu acho que existe o poder de você ressignificar as coisas. Sim, total. Então, a Bo-Katan, ela tava numa linhagem, no decorrer da série, que aparentemente ela ia conseguir unir todo mundo, mesmo portando o sabre negro. Talvez portando o sabre negro ia fortalecer ainda mais essa união. Sim. E aí você pega um vilão que, assim, chega do nada. Gente, ele chega do nada. Por mim, ele poderia ter ficado na 2ª temporada, sabe? Poderia ser outras ameaças. E aí, de novo, é o Império, só que agora é o Império com o Moff Gideon bufado. E é muito triste. Não, e aí a gente volta na questão do peso. Porque o Sabre Negro tem um peso histórico pra quem é fã de Star Wars e talvez não tenha pra você que só assiste Mandalorian. Mas com uma boa narrativa, poderia ganhar peso, porque eles já introduziram pra vocês na 2ª temporada que o Sabre Negro é algo importante pra Mandalore, e isso poderia ser discutido aqui nessa 3ª temporada.
Não foi. O Mando só entrega pra ela por uma tecnicalidade boba, assim. Tipo assim, ela me salvou ali, então talvez seja dela mesmo. E tipo, sabe, as coisas vão se apressando pra Bo-Katan. Tudo que é... Beleza, ela é a protagonista dessa temporada. E as coisas, ela vai se mostrando uma personagem forte, assim. Ela vai se mostrando uma personagem que consegue segurar o protagonismo ao lado do Mando. E até seria uma inversão interessante, Léo, porque quando você pega o nome da série, The Mandalorian, você não tá falando o Mando, sabe? A gente tá falando do povo mandaloriano. Então, é muito interessante essa troca de protagonismo do Mando pra Bo-Katan. Até porque ela consegue segurar bem, cara. Ela segura muito bem. Ao longo da temporada, ela mostra que ela pode ser uma boa protagonista e tem episódios excelentes, como a gente falou, envolvendo os dois em outros tipos de aventura e tudo mais. E esse, eu acho que é o grande X, né, do problema todo desse vídeo. É tipo assim, essa terceira temporada foi a pior temporada da série? Foi. Isso a gente não tem como negar. Ela é a pior, é a mais fraca. Ainda mais com retrospectos das temporadas anteriores, né? O final a segunda temporada em si é muito boa. Isso, mas não significa que ela seja como um todo ruim. Eu acho que ela tem excelentes episódios, eu acho que a série como um todo ela foi me animando e tudo mais. Mas o grande problema e o que faz com que eu realmente bata o martelo e fale que esse é a pior temporada da série, é o último episódio, porque quando você pensa que a série tá costurando, ela tá cozinhando, né? Império, Moff Gideon, Mandalorianos, a jornada da Bo-Katan, Mandalorianos, a jornada da Bo-Katan, quando tudo ruma pra esse último episódio que particularmente eu tava me assistindo um filme da Disney, sabe? A gente tem uma batalha mega maneira, sabe? Dos Mandalorianos voando e tudo mais, mas assim, qual é o peso disso? O que você tá querendo me dizer com isso? Porque você não tá fechando nenhuma das jornadas que você mesmo apresentou na temporada. Com certeza. Você pode argumentar que a gente tá encerrando a jornada da Bo-Katan, mas é muito apressado. Muito apressado pra uma jornada que não é dessa temporada. É uma jornada de 10 anos atrás. Aí, beleza, o Moff Gideon que quebra o sabre negro, aí tipo... É muito problemático o fato dela precisar do Mando. Ela poderia muito bem derrotar o Moff Gideon ali sozinha. Eu acho 100% problemático o fato dela precisar de um cara pra ajudar ela, sendo que, tipo, ela já tinha mostrado Tira toda a força dela e ela é uma personagem foda, sabe? Ela sabe, melhor do que um Mando, sabe manejar o sabre negro. Isso! Eu pensei que ela ia dar uma coça no Moff Gideon. Ela tava pronto pra falar, agora ela vai derrotar ele. Porque seria muito mais legal. E você tem a Bo-Katan lutando contra o Moff Gideon e o Mando lutando contra aqueles cavaleiros pretorianos lá, que são bem maneiros, né, da trilogia sequel. Você teria um final com um senso de urgência muito legal. E um problema que eu tenho em relação a esse final é que tudo pareceu muito fácil pra mim. Tipo, eles derrotaram tudo muito fácil. Eu entendo que possa ter até conversado com o nosso amigo aqui em comum, o Yabu. Beijo pra ele, que eu sei que ele tá assistindo esse vídeo. Ele falou que sentiu um certo senso de urgência, mas eu não senti. Eu também não. Beleza, tirando aquela cena que o Mano ficava pra o R4 lá, tira o escudo, abaixa... Essa cena foi bem maneira, mas tirando isso, tudo foi muito fácil. Por exemplo, invalidou pra mim 100% o sacrifício do episódio anterior do Paz Vizsla. Exatamente, cara, é o que eu já tinha dito pra você em off aqui. Aquele sacrifício pra mim não faz sentido algum. E toda a conclusão desses dois últimos episódios, pra mim, elas são muito corridas. É muito. E eu não consigo sentir uma assinatura, sabe? Parece que o Jon Favreau, ele vai muito no comum, no básico, no seguro. E o Rick Famuyiwa também, né, que é o diretor do episódio. Eles vão muito na ação básica. E o último episódio ele fala, tipo, foda-se o que você tá vendo agora, a gente vai encerrar a jornada do Mando. E a jornada do Mando toma todo o episódio, ok, a série é dele, é justo. Mas quando você pensa na temporada como um todo, não conversa. Não conversa. E teria sido bem mais interessante essa troca de protagonismo, né, no final. E essa jornada, você acompanhando essa temporada, a jornada da Bo-Katan. O Mando não vai perder tela. Mais ou menos como acontece no Mad Max Fury Road, sabe? Que, tipo, a Furiosa claramente é a protagonista. O Max tá lá pra dar apoio a essa narrativa e também por ser o nosso olhar, né? A despeito dessa história. Eu acho que o Mando, ele faz ao longo da temporada um ótimo papel nesse sentido.
muito, ele ainda é muito presente, ele ainda fala muito, a gente ainda vê muito dele, mas a Bo-Katan é a protagonista. Quando chega nesse último episódio, inverte de novo e não faz sentido. E um personagem que, assim, ele se mostra resolutivo só. É o Grogu. Cara, ele só é útil ali no finalzinho, que eles resolvem utilizar ele com a força. Vamos falar e o robô. Verdade. Não tem motivo narrativo pra esse boneco voltar. Não tem. Não tem. Eles voltaram o boneco só porque ele vende bonequinho. Eles colocaram ele na armadura do robô só pra ter bonequinho dele na armadura do robô. Ele é a assinatura da série, ele é carismático, tem gente que gosta. Eu não sou esse caso, eu não gosto do boneco, mas ele é realmente importante pra série e eu acho que quando você para e pensa assim, ele voltou, o que você vai me contar sobre ele? Qual é a história? E eles fizeram bons acenos, assim, aquele episódio que mostra o passado dele é muito foda. É muito legal, só que acaba ali. Acaba lá. A gente não vê mais nada daquilo, toda aquela angústia dele, fica por isso mesmo, a gente não tem mais devaneios. Ele não é mais inserido no universo mandaloriano. E aí você pode argumentar, né, assim, tipo, mas aí o Grogu, ele tem um problema com o Moff Gideon também. O fato da batalha final ser com o Moff Gideon tá intrinsecamente ligado à história dele. De fato, realmente tá. O Moff Gideon fala lá no discurso de vilão do Scooby-Doo dele, fala, eu não tenho a força, né, as coisas assim. Então, dá a entender, se você minimamente, né, pensa no que você tá vendo, você fala, então por isso que ele queria o Grogu, ele queria pegar o sangue do Grogu e fazer clones com acesso à força. Mas ao mesmo tempo, ele fica tão de escanteio, mas tão de escanteio... Ele sobra. Que, tipo, ele tá sobrando, ele não tem um papel narrativo ali pra nada. Ele só serve pra dar pro Mando uma preocupação. Nem o treinamento dele com o Luke Skywalker, por mínimo que foi, deu algum fruto. Porque, tipo, levantar coisa ele já fazia desde a primeira temporada. Então, tipo, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a pular. Só. Ele dá cambalhotinha agora. E é bonitinho, é engraçado, mas, tipo... Beleza, cara, você voltou esse personagem, qual é o peso narrativo? E aí não tem... Aí quando chega no momento que deveria ser o momento bonito da temporada, que é o Din Djarin finalmente adotando ele como filho, ele tá tão em volta dessas coisas esquisitas pra mim, que eu não me emocionei, cara. E seria um momento de você se emocionar, porque é um personagem que você tá acompanhando há um tempão, essa jornada pra ele finalmente ser um pai, finalmente assumir isso e sentar lá e ficar de boa, né? Tipo, agora eu sou um pai, eu vou ser um caçador de recompensas e eu tô de boa, eu tô em paz comigo mesmo. Não fica legal. Não, tipo assim, se você, ela só fica legal se você abstrai. Parece que ele, na real, ele tá saindo no meio do rolê. Agora ele já tava lá ajudando os Mandalorianos a fazer toda aquela conquista de Mandalor novamente. Galera, falou. Não, mas agora eu vou ser pai, tá, gente? Eu adotei o rapaz, vou ficar ali no planetinha. E é tipo muito uma parada Disney, é muito uma parada Simpsons, no sentido de, tipo assim, a gente tem que voltar pro status quo logo. Exatamente. Tipo, agora. Termina que o Grogu serve pra isso. Ele serve pra... o Grogu tem perigo, o Mando precisa correr pra salvar ele. E é isso, sabe? E aí, tipo, o grande problema dessa temporada pra mim é isso. O peso é muito diluído, ela não tem uma correlação entre os episódios muito clara. A trama anda até certo ponto, mas nunca se aprofunda em absolutamente nada. O Império não é aprofundado, os Mandalorianos não são aprofundados, a Bo-Katan como personagem não é aprofundada, o Mando como personagem não é aprofundado, eles só se pausam no que a gente já sabe. A gente já sabe que o Império se infiltrar na Nova República vai dar a sequel. A gente já sabe como o Mando é, porque a gente viu 2 temporadas antes. A gente já sabe como a Bo-Katan é, sabe? Só que, tipo... O desenvolvimento deles fica meio... Ele vai parar ali, entendeu? Tipo, o desenvolvimento desses personagens vai parar ali, não tem mais nada de saber sobre eles. Isso realmente é bem frustrante. Foi o que me deixou frustrado na maioria dos episódios, assim. Porque eu sempre esperava mais, e o episódio meio que... Ele acabava ali e ficava por isso mesmo. E dava essa sensação de amargura, sabe? É covarde, essa temporada é covarde. Tipo assim, ela não é ruim. Se eu pudesse dar 10 para as primeiras 2 temporadas de Mandalorian, que eu daria pra essa, tipo, um 7, assim, chorando um 8. Porque ela tem o elemento Mandalorian que é muito foda. Ela tem o elemento Star Wars que é muito foda, mas carece de peso. Carece. Só pra voltar, né, o pessoal não xingar a gente nos comentários, eu entendo que o Grogu, ele tenha sido relevante ali em alguns momentos, né, ele salva o Mando. É circunstancial. Mas, no final das contas, gente, ele serve só como esse recurso narrativo, só pra
dá esse senso de perigo, sabe? Esse senso de urgência forçado. Aí eu acho muito forçado e preguiçoso. É preguiçoso até porque em vários episódios, os melhores episódios, ele nem tá. Né? O episódio dos droids. robôs, dos droids lá, que eles vão fazer aquela investigação lá Blade Runner, o Grogu nem participa. Eles dão um jeito de se livrar do boneco, falar tipo assim, ele vai ficar com essa pessoa aqui, legal, falou. Ele não tá, ele não participa. Então, tipo, narrativamente, era pra ele estar aqui? Não sei. Cara, sabe uma coisa que me irritou? A fixação do humano nessa temporada por aquele droid babá. Ele tenta consertar ele umas 2 vezes. Ele tenta consertar, aí não dá certo, aí transforma ele na carcaça do Grogu, aí ele vai e consegue outra carcaça do droid e dá como xerife, meu cara. Isso é, a Disney e o John Favreau, eles são os inimigos do fim. Nossa, Eles não muito... sabem o que é final. Você termina a segunda temporada de Mandalorian e fala, nossa, foda, o Grogu tá com quem ele deveria estar, não sei o que. Não, volta. Aí o robô... Mas você sabe por que eles fizeram isso também, né? Porque eles têm um puta de um problema aí com o desfecho do Luke. Não, com o desfecho do Luke. Mas aí eles poderiam resolver isso no final lá. Tipo, o Grogu poderia ter ficado adulto e ter vazado. Não só isso. O Grogu quer voltar, mas mostra isso dentro da série de Mandalorian. Mostra dentro do Mandalorian, não sacrifica o Boba Fett. E mostra de uma forma consciente, sabe? Tipo, olha, o Grogu quer voltar e agora ele tá empenhado em ser um Mandaloriano, em ser o filhinho ali do Din Djarin. E seria legal dessa forma, mas eu sinto que ele sobra muito nessa temporada. Eu acho que o Mando em si, por mais que ele seja um personagem presença, ele também me deixou muito frustrado em alguns pontos. Ele toma umas decisões que não faz muito sentido, sabe? Não, porque é o que eu falei, né? Tipo, a narrativa não tem peso e ele quer contar muita história ao mesmo tempo, ele acabou sacrificando os pontos fortes da série, não tem jeito. Mas vamos falar de pontos fortes? Vamos! Cara, eu acho que tem muitos conceitos legais. Um que eu quero elogiar aqui são os episódios que não tem o Mando. Por exemplo, o episódio que tem o cientista só que fazia os experimentos com o Baby Yoda. Esse episódio é muito legal, cara. Sim, é muito É um episódio denso, é agoniante, sabe? De Endor dentro de Mandalorian. Exatamente, eu senti toda aquela vibe de política e de opressão, sabe? Por mais que o cara ele tenha cometido alguns erros, né, no decorrer da trajetória dele, ele tava ali a fim de se redimir e ser produtivo pra Nova República, mas ele era visto só como mais um imperial, Nossa, sabe? E é muito legal que tem vários paralelos na vida real. A gente tem aqueles paralelos, por exemplo, dos cientistas nazistas que foram eles foram absorvidos pelo governo dos Estados Unidos e por outros governos aliados. E a gente tem os paralelos também da questão do sistema penal, que muitas vezes dificulta a reintegração dessas pessoas na sociedade. E essa ultra burocracia também, que a gente era presente no Império, mas parece ser muito mais presente na Nova República, porque eles não podem deixar ter pontas soltas, né, pra qualquer tipo de revolta. Cara, é a ficção científica na mais pura, assim, ficção científica. Aquelas cenas em que ele tem que fazer o relatório ali de como ele tá se sentindo ao robô. Aquilo é sempre tão agoniante, porque você sabe que ele não tá satisfeito. Não. Mas ele tem que falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Me lembrou 1984. Nossa, é muito legal, cara. Esse episódio pra mim é um dos melhores, um dos meus favoritos. Outro que eu gosto muito é o que a gente tem aquele gostinho do passado, que é o episódio dos robôs, que a gente falou aqui várias vezes. Nossa, esse é outro episódio muito legal, foda. cara. Um dos melhores episódios de Mandalorian pra mim. Primeiro porque se a gente passar só a questão dos droids, é muito interessante. Porque, de novo, é a série discutindo essa questão da reintegração na sociedade, né? Porque os droids, eles não são humanos. Mas será que eles não têm algum tipo de consciência? Ou um sentimento? Ou algum tipo de sentimento? E eles abdicaram de quem eles são pra poder ter a liberdade deles. Então é uma discussão muito interessante que a série levanta. E eles já tiveram liberdade algum dia? Porque droids são programados, sabe? Isso. Eles queriam fazer aquilo que eles faziam, sabe? É todo esse conceito de discussão, de reintegração, de sociedade que eu acho muito maneiro, cara. E tem paralelos que a gente pode até trazer aqui pra nossa realidade do Brasil. Por exemplo, tem pessoas hoje falando que o Ustra, que era um torturador, filho da puta e tudo mais da época da ditadura, deveria ser proclamado como um herói. E a gente tem aquele personagem do Christopher Lloyd, que
por si só já é uma surpresa enorme, Christopher Lloyd em Star Wars, mas é um personagem muito interessante porque ele tem saudade da época dos separatistas, quando ele do Império. É um cara super saudosista, ele até chega a mencionar o Conde Dooku, cara. Ele fala que o Conde Dooku é visionário e tudo mais. Então, essa integração com o universo Star Wars eu acho muito legal. E esse episódio é cheio de aparições icônicas, assim. A gente tem o Dr. Brown, né, que eu não lembro o nome do ator. Christopher Lloyd. A gente tem o Jack Black. Sim. Que é muito legal, cara. Que deu polêmica, sabia? Que deu polêmica na internet, falando que, Star Wars não precisa disso. Realmente não precisa, mas é legal, Mas né? é legal, cara. Pô, você quer participar, deixa o cara participar. E a esposa dele na série é aquela rapper Lizzo. Sim. Pode crer, é ela mesma. E ela tá super bem também, né? Esse episódio é engraçadinho, as partes que eles aparecem, assim. Sim, é um episódio muito Mandalorian, porque ele tem essas discussões, ele tem ação, eu achei foda eles investigando. Buddy Cop que tem esse episódio é surreal. Achei foda aquela perseguição ao robô, achei muito Não, e eles muito tentando entender quais eram os droids com defeitos, tá ligado? Que aí eles vão naquele lugar e o Mando começa a chutar os droids, porque o Mando, ele tem um problema com droids, né? Por conta de um trauma que ele tem, que é algo que eles poderiam ter trabalhado melhor. Isso que eu ia falar, eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor, inclusive nesse episódio. Mas é um episódio excelente. É nesse episódio que aparece o passado do Grogu? Não é nesse episódio, né? Cara, eu acredito que seja nesse episódio sim, porque o Grogu fica lá no planeta onde estão os Mandalorianos, e aí a Ferreira começa a fazer pra ele... Não é nesse. O Grogu tá com a princesa nesse episódio. É verdade, o Grogu tá com a princesa. Em outro episódio. O que aparece o passado do Grogu é naquele episódio que eles têm que salvar os enjeitados do dragão. Pode crer. Que é bem legal também. É outro episódio assim, com cenas legais. Que, entre várias aspas, desenvolve um pouco mais o Paz Vizsla, porque a gente acaba descobrindo que ele tem um filho e que a Bo-Katan tem que salvar o filho dele, e aí dá pra ver que tipo, ele se importa bastante com o filho, porque depois ele acaba... Porque ele é da religião deles lá, do credo deles, ele é o que é mais fervoroso, né? E aí ele acaba passando por isso tudo pra ficar de boa com a Bo-Katan, então é um episódio bem legal. E pra mim, olha, vou voltar a falar mal, tá? Não, pode falar, a gente tá problematizando a série. Cara, eu acho o sacrifício dele muito burro, por mais que a gente tenha conversado em off sobre o sentido do sacrifício dele, o intuito dele de atrasar o pessoal, dar tempo pra eles fugirem. Cara, depois o plano final deles é jogar a nave em cima de todo mundo, entendeu? Você sabe que tem um erro de continuidade nessa cena, né? Porque quando o Paz Vizsla tá fazendo o sacrifício dele, o Grogu tá junto com a Bo-Katan, certo? E eles saem por trás da base. Como é que ele chegou lá pra salvar onde tava o Mando, né? Então... E alguma passagem secreta, algum tipo de recurso narrativo, fast travel. Tudo bem, deixa. Mas tirando esses pontos, eu acho que ela tem os seus pontos fortes, cenas de ação, tá... Ainda é o melhor de Star Wars. Assim, ainda é. Porque se a gente para pra pensar em Boba Fett... O Andor foi um fora da curva. Mas se a gente para pra pensar Boba Fett, Obi-Wan, eu ainda acho que por mais que Mandalorian tenha essa questão da falta de peso, eu ainda acho que ele trata Star Wars com muito mais veemência e carinho do que essas séries trataram, assim. Não, assim, Andor... Eu acho melhor que essa temporada. Não, Andor é melhor que essa temporada. Andor, se não é melhor que Mandalorian no contexto geral, não é. Mas é melhor que essa temporada. Mas levando em consideração o que foi feito pela Disney anteriormente, até as sequels, assim, eu acho que Mandalorian temporada 3 ainda é muito melhor. Vale a pena assistir? Vale a pena. Você vai se irritar um pouquinho, dependendo da sua... conexão com a série de filmes? Vai, porque tem muitas coisas que irritam ali, algumas decisões idiotas. Fica vazio. Ela é uma temporada que tem conceitos separadamente que são muito legais e tem potencial, mas como um todo, ela é uma temporada vazia. Isso não faz ela ruim? Não faz. Mas ela é ruim pra Mandalorian. Ela não é... Então a conclusão aqui é que ela não é uma temporada ruim. Não. Dentro de um contexto geral Star Wars. Mas dentro de Mandalorian, sim. Ela é a pior. Ela é a pior temporada, cravada aqui.
Não, é certeza. Isso a gente já vai perguntar pra você o que você acha, mas eu quero perguntar pra você antes, Nelsinho. Qual a sensação que você ficou? Você acha que Mandalorian volta pra uma 4ª temporada? Você acha que acabou aí e o Mando volta só naquele filme que o Dave Filoni anunciou? O que você acha? Cara, eu acho que Mandalorian volta sim pra uma 4ª temporada. Acho difícil eles ficarem sem fazer uma temporada nova de Mandalorian. Eles têm muita coisa ainda pra contar. Ficou lá os Mandalorianos em Mandalore, a possibilidade do Mando trabalhar com a Nova República. Nós temos personagens que foram apresentados também nessa temporada no live action, que foi o Zeb, né? Teve uma aparição Muitos deles legal. vão aparecer em Ahsoka. Ahsoka. Talvez o Mando até faça uma apariçãozinha em Ahsoka, eu não duvido nada. Não. Mas eu acho que sim, tem 100% de chance deles fazerem uma nova temporada. Eu acho que ficou muitas pontas soltas. Ficaram. Principalmente quando a gente fala dos piratas lá. Se eu não me engano, tem um pirata que foge. E eu acho que dá pra contar mais histórias com o Mando, assim. Já que ele voltou pro status quo, a gente, limpou aqui a nossa alma, vamos pensar no futuro. O Mando é um personagem interessante, gente. Ele é muito legal. Seria legal se voltasse aquela pegada de uma aventurinha por episódio. E um contexto com maior. um contexto maior. Tipo Lobos... Vamos lá. Mandalorian. É tipo Lobo Solitário. Isso, É o cara andando com a criancinha, entendeu? E dá pra explorar outros cantos do universo, porque o Mando fica muito naqueles planetas que ele já conhece. Sim. Então, manda ele pra outro lugar, cara. Manda ele pra a região desconhecida. Manda ele investigar qualquer parada, assim, pra Nova República. Mas eu acho que tem muita coisa ainda legal pra desenvolver, principalmente na relação do Mando com o Grogu. E você quer ver isso? Eu quero ver isso. Já que eles fizeram todo esse rolê pra trazer o Grogu de volta, pelo menos desenvolve a relação dos dois, sabe? E faz o Grogu falar, de uma vez por todas. É uma pena que essa temporada, se continuar, vai ficar com uma sensação de fillerzinho, né? Mas eu quero ver mais Mando. Inclusive, se vocês quiserem me dar presente, eu aceito o Funko do Mando. Cara, eu queria ver mais também, sabe quem? A Bo-Katan. Eu quero ver mais a Bo-Katan. Eu não me sentiria triste se uma próxima temporada de Mandalorian fosse voltada só a Bo-Katan. E já que eles são inimigos do Finn, eles poderiam voltar o Paz Vizsla, porque aquela metranca dele e a armadura dele é muito legal. Entendeu? Eu não entendi por que eles... Pode falar assim, ele só perdeu um braço. Na verdade ele desmaiou ali, entendeu? Ele tava só quietinho. Ele tomou um choque só. Mas é isso, assim, a gente falou bastante, a gente deu aqui a nossa opinião e falou que Mandalorian é muito legal ainda, mas essa 3ª temporada foi fraca perante ao que a gente já conhece da série. A gente deu várias opiniões aqui do porquê que a gente acha disso e eu acho que foram todas muito bem embasadas no canon de Star Wars. Mas a gente também quer saber outras opiniões, que são a sua. A gente pode ter deixado passar alguma coisa que você prestou atenção, então divide com a gente nos comentários aí o que você achou. Agora é o momento de você comentar. Você já comentou lá no começo do vídeo o que você achou, mas agora eu quero saber com mais propriedade o que você acha da série como um todo. Qual é o futuro de Mandalorian? O futuro do Mando ainda é uma 4ª temporada? São só participações especiais? Vai ter um filme de Mandalorian? Um jogo de videogame? A gente quer saber qual é a sua opinião e o que você acha e qual é a sua relação com Star Wars. Eu também quero que você compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã de Star Wars e fã de Mandalorian, porque esse vídeo aqui ficou excelente e eu quero sim que mais pessoas assistam. Pode mandar para sua avó, para sua tia, para sua mãe, para os seus amigos, o grupo do churrasco. Espalha a palavra do Amigo Leitão, porque a gente precisa e a gente merece. E também não se esquece, se você chegou até aqui o final e não deixou o seu like, deixa o like, cara. É de graça pra você e faz muita diferença pra gente vencer essa maré esquisita que é o algoritmo do YouTube. É isso aí, e se você não for inscrito, já se inscreve. Se inscreve no canal e não deixe de tocar na sineta aí pra você receber as notificações de vídeo, porque às vezes a gente faz uns hiatos e tudo mais, mas se você tiver com o sino, você não perde vídeo. Bom, Nelsinho, você tem algum recado? Cara, por enquanto não, eu tô muito satisfeito com o desfecho desse vídeo, eu só não tô satisfeito com o desfecho de Mandalorian, entendeu? Eu tenho que me abrir aqui, eu tô muito decepcionado. Isso, e a gente vai ficar com essa sensação aí de agridoce, de decepção. E é assim que a gente vai encerrar. É assim que o fã de Star Wars tem vivido há muito tempo. Se você é fã de Star Wars, você sabe como é. Você se contenta com as animações. Mas é isso, falou.